O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro. Gustavo Soler, repórter Bandeirantes e setorista do Peixão da Vila. Que história é essa do Santos ter uma concorrência forte agora do Internacional? Inter que não chega como principal nome para contratar ninguém, mas é só alguém aparecer no mercado que o clube gaúcho começa a negociar e de uma hora para outra passa à frente nas negociações. É isso que acontece agora com o Ricardo Goulart, meu querido Gustavo Soler. Muito boa tarde a você. Tudo bom, Herreiro? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no nossa área. Agora o Santos enfrenta a concorrência do Internacional pela contratação do meio-atacante Ricardo Goulart, né, um dos maiores jogadores da história do Guangzhou Evergrande da China, bicampeão brasileiro com a equipe do Cruzeiro em 2013 e 2014, eleito, né, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2014, só que agora o Ricardo Goulart vivendo uma situação diferente na carreira, né, depois de uma grave lesão no joelho que ele acabou sofrendo na sua passagem pelo Palmeiras, jogador que está, entre aspas, né, desempregado depois que ele conseguiu a sua rescisão contratual com o clube chinês ainda na temporada passada. Agora tem a oferta do Santos na mesa e a do próprio Internacional. A questão é, o Santos deu prazo de até sexta-feira para Ricardo Goulart responder se vai aceitar ou não a proposta do Santos. Então amanhã é o dia D para Ricardo Goulart responder se vai ser ou não jogador do Santos Futebol Clube. O Peixe, além das questões financeiras, salariais, de luvas e direitos de imagem, também apresentou um plano para o Ricardo Goulart com relação também ao marketing do clube, né? O Ricardo Goulart seria uma espécie de garoto propaganda. A diretoria do Santos entende que fisicamente ele tem a capacidade de atender todos os desejos do técnico Fábio Carilli. Então agora o Ricardo Goulart, além de ser um jogador, também seria uma peça importante para o marketing do Santos, e é nesse ponto que o Peixe tenta conseguir a contratação do jogador, agora com a concorrência do Internacional. Então, repetindo a informação, amanhã é o último dia para saber se Ricardo Goulart jogará ou não no time do Santos. Jogador que vai dar a sua resposta aí para a diretoria do Alvinegro, que já tem uma preocupação também, Herreiro, na reapresentação dos jogadores, e já sabe que não poderá contar com o capitão Carlos Sanches na reapresentação que foi antecipada para este domingo. O uruguaio, veterano do time do Santos, maior artilheiro estrangeiro da história do clube, foi contaminado novamente pela Covid-19, a segunda vez que ele testa positivo para a doença. A primeira, ele ainda estava no processo de tratamento da lesão que ele teve no joelho, agora já num processo de férias, ele acabou sendo contaminado novamente, então vai perder a reapresentação do time do Santos. Felizmente, já vacinado, imunizado com as 2 doses, o Carlos Sanches também não tem nenhum quadro muito grave. Ele só está com um pouco de dor de garganta, com coriza, então nada muito grave no quadro envolvendo o uruguaio. Para a gente fechar também, Herreiro, com relação a Robinho. Sim, Robinho, jogador que ainda recebe algum dinheiro do Santos, né, por causa de uma dívida da gestão Modesto Roma Júnior. Era uma dívida de mais de 2 milhões de reais, que o Orlando Rolo conseguiu diminuir para 1.800.000 reais. Agora o Santos, nesse mês de janeiro, vai pagar a sua última parcela dessa dívida na casa dos 150 mil reais. 150 mil reais, então o Santos vai pagar para o Robinho neste mês de janeiro, e com isso não terá mais nenhuma pendência com o ex-atacante, que no dia 19 de janeiro vai comparecer no último julgamento da corte italiana com aquele caso de estupro, né? O Robinho já foi condenado em 2 instâncias a 9 anos de prisão por causa de um estupro contra uma albanesa que aconteceu na Itália, e se perder essa última instância, o Robinho vai ter que ser detido, né, caso ele passe, né, pela União Europeia, né? Claro, o Brasil não pode tirar o Robinho do país, já que ele é um cidadão nativo, mas o Robinho pode ser condenado em última instância a 9 anos de prisão. Ah, bom, achei que o Robinho virou pauta no Santos para ser contratado de novo, né? Porque vira e mexe, passa a janela de transferências, entra ano novo, impressionante como o Santos sempre ia atrás do Robinho, mas depois das últimas polêmicas que envolveram a gestão do Orlando Rolo e do contrato que o Santos tinha feito com o Robinho, dessa vez as notícias são boas com relação ao fim do contrato e ao fim, principalmente, da dívida que o Santos tinha com o atacante. Você citou Covid-19, é bom que a gente pontue também, né, Soler, que é um problema no mundo inteiro. Por exemplo, o jogo entre a Inter de Milão e o Bolonha foi suspenso por causa dessa nova onda, por causa da Omicron lá na Itália. O Guardiola testou positivo para a Covid-19,
o técnico do Manchester City. O Bayern de Munique tá tendo que chamar atletas da base de 16, de 15 anos para compor elenco. É claro que essa nova variante, ela não é tão grave assim pensando em internação e pensando em mortalidade. Porém, os jogadores têm que ficar em certo tipo de isolamento, eles não podem treinar e com isso as equipes ficam sem atletas para entrar em campo. Então é algo que preocupa sim, começando a preocupar na Europa e no futuro próximo a gente espera que não, mas pode começar a preocupar em números mais elevados aqui no país. O Santos teve essa contaminação agora do Carlos Sanches e a gente aguarda a recuperação do atleta uruguaio, Soler. E Herrero, até alguns funcionários do Santos que já retornaram de férias também testaram positivo, né, para a Covid-19. Reapresentação dos jogadores acontece no domingo, né, com exatamente os testes de Covid-19 e até um almoço ali envolvendo os membros da comissão técnica e os atletas para um bate-papo inicial. Os treinos começam na segunda-feira, então no domingo já tem a apresentação do Eduardo Bauerman e do Bruno Oliveira, né, os dois reforços por enquanto dessa temporada, os exames dos jogadores e aí, né, claro, se todo mundo que fizer o exame testar negativo vai comparecer a esse almoço, essa primeira reunião com a comissão do técnico Fábio Carille, mas o Santos está de olho e preocupado, né, já não conta com o Carlos Sanches nos primeiros dias de reapresentação. A boa notícia é que 4 jogadores do Santos que já estão no CTR Pelé fazendo ali um trabalho físico, esses já estão liberados e sem a Covid-19, né? O volante Sandri, que antecipou o seu retorno para fazer musculação, ele que ficou muito tempo afastado dos gramados por causa do rompimento do ligamento do joelho, o atacante Léo Batistão também, que perdeu as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro por lesão, já recuperado também, já está no CTR Pelé fazendo musculação, o goleiro John, que passou por uma cirurgia também já recuperado, participando também já de um processo ali de musculação para colocar de novo, né, a massa muscular em dia. O único dos 4 que ainda não está à disposição do Fábio Carille é o volante Kevin Maltos, esse sim, que também infelizmente rompeu o ligamento do joelho, ainda um pouco distante do seu retorno ao futebol, mas já voltou ao CTR Pelé exatamente para continuar com o trabalho de recuperação física e tentar antecipar a volta, é claro, né, no melhor cenário possível para poder ficar à disposição do Fábio Carille, mas por enquanto dos 4, 3 já à disposição e já treinando no CTR Pelé, mas a preocupação, né, com os contaminados existe dentro do Santos Futebol Clube. Esse Gustavo Soler com as informações do Santos Futebol Clube, Peixão que estreia no Paulistão dia 26 de janeiro, uma quarta-feira contra a Inter de Limeira fora de casa, e eu refaço o convite. Daqui a pouquinho uma entrevista importante com o coordenador das categorias de base do Santos Futebol Clube, o Felipe Gil, que vai explicar pra gente direitinho o que acontece nas categorias inferiores do Santos e as probabilidades com relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque o Peixão joga hoje à noite contra o Rondoniense, pode se classificar e tem transmissão da Bandeirantes, né, Soler? Exatamente, 9h45 da noite, Rogério Assis narra, eu estarei nos comentários com reportagens da Isabelle Moraes, o Santos já podendo garantir de forma antecipada a sua classificação para a próxima fase. Na Copinha também uma boa notícia para o torcedor santista, porque o Wesley Patati, atacante, o destaque do time sub-20, recuperado de Covid-19, deve ficar pelo menos como opção no banco de reservas, né? Já que ele perdeu alguns treinos aí por causa da Covid, pode ser que ele fique no banco, mas Wesley Patati, que é um dos destaques da categoria, jogador importante aí já recuperado também da Covid-19. Excelente, valeu Soler, grande abraço a você, a gente se encontra mais tarde então aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Valeu, Herrero, grande abraço. 12h14, siga com a gente aqui no Nossa Área, vem conosco pelo 11 999048756, esse é o telefone para sua participação, o WhatsApp, estamos ao vivo em FM 90.9, AM 840, no aplicativo Bandplay e também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para falar nesse momento sobre o